Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora sobre movimento uniformemente variado, exercício que sempre tem visitado os últimos vestibulares, que é aquela questão dos freios ABS. Espero que você entenda esse exercício, ele tem algumas mudanças de variáveis importantíssimas na hora de conversão de metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Então, espero que você consiga entender bem esse exercício aqui. Se você não está inscrito, se inscreve lá, nos ajude também a continuar fazendo esses vídeos por aqui e também dá um like nesse vídeo se ele te ajudar. Então, ele fala do sistema do freio ABS, o Anti-Lock Braking System, que aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Não sei se você já sentiu essa sensação de quando está de um carro quando freando e em alta intensidade, ele, em vez de dar aquela freada brusca, ele vai cortando o freio, como se fosse cortando mesmo, e aí as rodas não travam e elas continuam girando, e assim ele faz com que a frenagem seja de melhor intensidade e maior rendimento, né? Então ele fala que uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora. Bom, vamos anotar as informações. Essa informação ela ainda não é importante, tá? Ele só está falando que ele está acima dessa velocidade média permitida nesse trecho da rodovia. Agora começa a parte importante. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca. Olha o Fusquinha aqui, ó. O Fusquinha está aqui bonitinho. E no mesmo sentido que ele, com uma velocidade constante igual a 108 km por hora. Você que está já acostumado aí a estudar esses exercícios de MOVE, você tem que ficar esperto que a velocidade de 108 km por hora é uma velocidade um tanto quanto manjada, viu? Quilômetros por hora, a gente sabe que quando o valor é múltiplo de 3,6, a gente já passa rapidamente para metro por segundo. Então, se eu transformar 108 km por hora dividido por 3,6, isso dá 30 metros por segundo. Faça o cálculo aí se você não acredita nisso aqui. Então, divida 108 por 3,6. Eu achei, vou chamar de VF, que é a velocidade do Fusca. Eu vou chamar de VFU, de FU, para não confundir com velocidade final e tudo mais. Então, a velocidade do Fusca é de 30 metros por segundo, isso que ele está falando. No longo trecho de uma rodovia plana e horizontal, está garantindo a condição ideal para a gente, tá? E como mostra a figura, e ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já que o ônibus está vindo na outra pista. Então, é uma pista de mão dupla, possivelmente, né? E aí, a caminhonete ligou a seta para a esquerda e ia ultrapassar o Fusca. Só que ela teve um problema. Ela avistou lá na frente um ônibus e falou assim, bom, eu não vou arriscar aqui de tentar ultrapassar o Fusca e bater de frente com o meu ônibus que está por ali. Então ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14 km por hora. Então veja, aqui a variação da velocidade dela, da caminhonete, pode ser calculada como a variação da velocidade sobre o tempo. A variação da velocidade em função do tempo é encontrada a aceleração. Ou seja, ele está falando que está diminuindo a sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora, né? Então, existe aqui uma diminuição, a velocidade final menos a velocidade inicial aqui sobre o tempo, por isso que eu coloquei VFU, que é a velocidade do Fusca, para não confundir com esse valor aqui, a gente encontra como uma variação, a velocidade final sempre 14, km a menos. Por isso esse 14,4 aqui negativo. Então, se eu colocar aqui a cada segundo, né? A cada 1 segundo, a velocidade final é menor em 14,4 km do que comparado com a velocidade inicial. Portanto, esse valor aqui tem que ser negativo. Isso significa que, mas aqui eu tenho um problema, que são 14,4 km por hora e dividido por segundo. Então, a gente vai ter que fazer novamente a conversão aqui. É como se a gente achasse um resultado de menos 14,4 km por hora por segundo. O que não é bom. A gente precisa transformar isso para metro por segundo, né? E isso daqui, quando novamente a gente faz essa conversão, a gente divide por 3,6, a gente encontra uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aí metro por segundo e segundo se transforma em metro por segundo ao quadrado. Mas pode perguntar, mas William, mas o que eu fiz aqui? Você converteu esse valor, dividiu novamente o valor
da velocidade, no caso a variação da velocidade, para metro por segundo, né? Então essa é a transformação aqui que a gente tem do... o que eu posso falar aqui? É do... O que ele falou que é do Jeep? Não, não é do Jeep. É meu Deus do céu, cadê? Está vindo aqui a caminhonete, vamos chamar de AC. A aceleração da caminhonete é menos 4 metros por segundo. Então, após 5 segundos, depois de acionar o freio, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando assim uma possível colisão. Olha que beleza. Então, olha a caminhonete, vamos falar que a velocidade final da caminhonete é igual à velocidade inicial da caminhonete, mais a aceleração da caminhonete vezes o tempo que ela fica sob essa aceleração. Veja que ela, ao final de 5 segundos, chega na velocidade do Fusca, que é 108 km por hora. Mas como a gente está usando um padrão de metro por segundo, e principalmente a unidade aí metro por segundo ao quadrado, né? A gente sabe que a velocidade final da caminhonete vai ser 30. Nós queremos saber qual era a velocidade inicial da caminhonete, ou veja, qual a velocidade V0 da caminhonete no momento em que o motorista começa a pisar no freio, porque aí ele começa a diminuir a velocidade, né? E até chegar na velocidade do Fusca. Mais aí menos 4 e um tempo que é 5. Foi depois de 5 segundos que aconteceu isso. Então eu falo que 30 é igual a V0 da caminhonete, menos 20, passo esse menos 20 para lá, vai dar menos 20, passa para lá mais 30, 30 mais 20, a velocidade inicial da caminhonete vai ter que ser de 50 metros por segundo. Só que nós temos um problema, né? Nós temos a resposta em km por hora, mas isso deixa de ser um problema quando a gente faz a conversão aqui para km por hora, agora multiplicando por 3,6. Lembre-se, no processo de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. No processo oposto, né, no inverso, de metro por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Isso me dá 180 km por hora. Ótimo, então essa é a velocidade que a caminhonete estava inicialmente. Então ela estava 180 km por hora, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar nos 108 km por hora. E isso acontece porque ele pisa no freio a uma aceleração, a uma taxa constante de 4 metros por segundo ao quadrado, que vai fazendo com que ela diminua a sua velocidade. É isso, viu? Questãozinha bem bonita, eu acredito que muita gente tenha dificuldade nessa questão e espero que você tenha te ajudado. Se ela te ajudou, dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve lá no nosso canal para poder cada vez mais nos ajudar a resolver esses exercícios para vocês. Boa sorte aí, tamo junto, mais uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora.